Nega, antes de viajar, eu sonhei que a minha mãe tinha morrido. Comentei com o Christian, tudo. Aí agora essa madrugada, de novo. E Deus mostrava, sabe, meu sofrimento no sonho. Porque Deus sabe que ele levar minha mãe eu vou sofrer muito, porque eu fui criada só com ela, né? E sim, vou sentir demais, porque minha mãe é meu porto seguro. Tudo que eu penso, acontecer alguma coisa na minha vida, eu penso, eu tenho minha mãe, né? Então, assim, Deus sabe que eu vou sofrer muito. Eu acho que devido a ele saber, ele tá me preparando, nega. Eu tô achando que tá me preparando, porque você sonhar uma vez, tudo bem, mas eu sonhei antes de viajar e agora de novo, aí eu já não vejo mais como um simples sonho. Eu nem tava querendo ir aí em Goiânia, sabe? Porque acabei de chegar de viagem, cansada, não consegui nem desmanchei minha mala ainda. Mas aí o Cristo falou pra gente ir lá e tal. Eu falei, então vamos. Aí começou a aparecer uns negócios de serviço pra ele aqui. A gente tava até pensando em não ir mais. Mas essa madrugada eu tive esse sonho. Ai, vou ter que ir. Eu vou. Fiz um pedido pra Deus. Vamos ver como é que vai ser. E tem que ir enquanto ela tá viva, né? Que use misericórdia. Meu Deus do céu, tô tão mal. Ai, Cecília, então, me deu até um frio no coração, sabia? Deus me livre. Oi, gente. Sim, isso aconteceu. Como vocês viram aí, eu fui alertada, o Senhor me revelou por 2 vezes. A primeira vez foi na semana do dia 20 de dezembro. Eu saí daqui, acho que dia 20, eu devo ter tido a primeira revelação no dia 18, 17, por aí, na madrugada. E eu comentei com meu esposo, essa primeira vez só comentei com meu esposo, ele não acreditou muito, né? Afinal, santo de casa não faz milagre, né? Passou, eu fiquei com aquilo, já senti, sabe aquele sentimento que dói? Eu senti. E passou, tudo bem, a gente fez a viagem, eu fiquei pensando nisso na semana, mas depois tirei isso da minha cabeça, falei, não, isso não é coisa da minha cabeça, meu esposo também não tinha me dado crédito, então não acreditei muito, fiz a viagem, voltei da viagem, né, e quando eu voltei, eu já estava planejando ir para Goiânia, não estava querendo ir naquela semana, eu estava muito cansada, mas eu já estava planejando ir para Goiânia, a gente já tinha planejado, e de novo, na madrugada do dia 7 para o dia 8 de janeiro. Aí eu tive a certeza. E assim, que eu posso falar para vocês, gente, que quando Deus quer te revelar alguma coisa, se você está em comunhão com Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em você, Ele não precisa usar ninguém para te revelar. Ele revela para você mesma, como foi meu caso. Nessa segunda vez, eu contei para o meu esposo de novo. Mais uma vez ele não acreditou. E falei com essa prima minha. Só com ela. Ela é minha prima. E eu sabia que ela ia acreditar em mim, porque ela também é uma pessoa cristã. E eu sabia que ela sim, acreditaria em mim. E quando tudo aconteceu, esse sonho, essa revelação vinha na minha mente. E como que foi essa revelação? Eu via o velório da minha mãe. Eu via o meu desespero, eu chorando, desesperada. O caixão, mas não teve velório. Então, eu sonhava abraçando uma tia minha e chorando muito. Então, assim, foi muito vívido. Tanto é que eu acordava com um sentimento muito forte, coração dilacerado. E eu sentia que isso ia acontecer. Aí fui para Goiânia. Quando chegou em Goiânia, eu cheguei lá em uma segunda-feira à tarde. Primeiro eu passei na Serra da Mesa, ficamos 2 dias lá, 2 dias e meio, também com os meus sogros, né? E depois fomos para Goiânia.
Quem me segue no Instagram sabe que antes de ir para Goiânia, quando eu voltei de viagem, eu cheguei em casa, já cheguei passando mal, porque eu dormi com o ar-condicionado muito forte, num hotel no Maranhão, a coberta fina, e eu sou muito frienta, o colchão estava horrível, e meu esposo deitou pro lado dos pés, porque nós dois no mesmo lado não tinha condição, fazia um buraco muito grande, então eu dormi sozinha pro lado de cima e meu esposo pro lado dos pés. E eu passei frio, muito frio, porque eu sou muito frienta, e meu esposo é calorento, então aqui em casa tem essa divergência. Então eu já cheguei, no outro dia, quando amanheceu o dia, 6 horas da manhã, a gente levantou para tomar um café, minha garganta já estava arranhando. Então eu vim já com a garganta arranhando, cheguei aqui, no outro dia amanheci pior, nariz já congestionado. Então eu pensei, posso estar com Covid? Posso estar com Covid. Vou ficar quieta. Fiquei no meu quarto, em quarentena, daí eu fui para o hospital, a médica falou assim, você precisa esperar pelo menos uns 3 dias, 4 dias, se os sintomas não desaparecerem, a gente faz o teste, porque se você fizer agora, você acabou de chegar de viagem, está muito recente os sintomas, você pode dar um falso positivo. Ok. Vim para casa, fiquei isolada lá no meu quarto, esperei cumprir o tempo que ela me pediu, e eu ainda estava com os sintomas, eu fui pro postinho, né, pro hospital de campanha aqui da cidade. Aí ela viu que eu ainda estava, ela fez o exame em mim e já me entrou com a medicação para Covid. Só que o resultado demoraria 2 a 3 dias, por aí. Eu sei que eu tomei o medicamento no primeiro dia. No segundo dia eu já não estava sentindo tanto os sintomas, afinal, né, já estava aí com uma semana, né, quase, com essa gripe. Sei que me ligaram para falar o resultado deu negativo. Então eles me passaram um informativo para o meu e-mail também, postei no Instagram, que era só uma gripe forte mesmo, que eu estava bem. Afinal de contas, era uma coisa meio que impossível, né? Eu estar com Covid e minha família não está. Porque no carro a gente bebia no bico da mesma garrafinha água. Então se eu estava contaminado, obviamente todo mundo ia se contaminar. E só eu estava com aquela gripe muito forte. Então eu fiz o teste, deu negativo, então todo mundo sabia que ninguém estava com Covid em casa, né? A gente comia junto, né? Tudo junto ali, aglomerado entre nós. Então, como eu peguei o exame, eu já estava boa. Estava só com a tosse, muito chata, mas estava boa. Falei, agora eu vou para Goiânia, né? Ainda eu tinha tido sonho de novo, né? Eu falei, eu tenho que ir, eu vou para Goiânia, porque eu tenho que ver o que está acontecendo. Fui para Goiânia, né? Fiquei 2 dias com meu sogro, tentando não focar naquilo, gente, porque Deus deu a revelação, mas não deu a data, entende? Então, desculpa. Cheguei em Goiânia segunda-feira, passei o fim de semana com os meus sogros na roça. Segunda-feira eu cheguei em Goiânia e a minha mãe estava ótima. Ficamos na casa dela, dormimos lá, tivemos 2 dias. 2 dias e meio, muito bom. Ela não tinha saído da quarentena toda, né? E a gente foi numa pizzaria à noite, comemos pizza. Eu fui na loja que eu mostrei pra vocês um vídeo, a loja da Real Utilidades. Inclusive, aquelas coisas que eu comprei naquele dia que eu estava com a minha mãe, tá no meu quarto do mesmo jeito, porque eu cheguei aqui em casa, não deu tempo de gravar pra vocês, eu já tive que voltar, porque minha mãe começou a passar mal, então tá do mesmo jeito. Nem eu sei, nem lembro mais o que eu comprei. Tá guardado ali e vai ser o próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Foi as últimas compras que eu fiz com a minha mãe. E a minha mãe tava muito bem. E aquele sonho vinha na minha mente. Vinha. Mas eu via minha mãe tão bem, falei, nossa, minha mãe tá muito bem. E quando eu tive essa revelação, eu orei, obviamente. E eu fiz um pedido para Deus. Porque o maior medo da minha mãe era morrer sozinha. Porque ela morava sozinha. Então, eu pedi para Deus que se de fato Ele fosse levar minha mãe, que Ele permitiria que eu estivesse junto. Porque eu não queria que a minha mãe morresse sozinha, triste, como ela tinha tanto medo. E eu pedi para Deus, se o Senhor for recolher minha mãe, me permita estar do lado dela. E a minha mãe estava muito bem. A gente foi nessa loja,
porque ela não tinha saído, né? Esse tempo todo ela não tinha saído na quarentena, assim, só ir para médico, essas coisas. A gente foi nessa lojinha lá, com toda. Minha mãe usava 2 máscaras de pano e aquela face shield. Então a gente foi nessa lojinha, depois a gente foi na pizzaria à noite. A gente foi no shopping lá, no Passeio das Águas. Demos uma volta lá com meu filho, minha mãe e eu, só nós 3, meu filho caçula. Meu esposo foi buscar a gente foi de Uber, porque ele tinha ido arrumar o amortecedor do nosso carro que tinha quebrado, pra gente poder viajar com menos bacada, né? Com o carro melhor, voltar para trás. Ele foi arrumar e eu fui lá no shopping com a minha mãe. A gente não sentou nem para comer, a gente não comeu nada, porque a gente ia na pizzaria à noite. Então a gente só foi lá, deu uma volta, queria ver se tinha alguma coisa legal lá, que aqui não tem shopping e tal. O shopping era super vazio, era numa terça-feira. Cheguei na segunda, isso foi na terça. E o shopping super vazio. A gente deu uma volta mesmo, entrou na Pernambucanas, tal, e voltamos pra casa dela, né? E então minha mãe estava muito bem, eu acalmei meu coração, porque eu queria ver ela, como é que ela estava, e ela estava ótima. Aí a gente foi na pizzaria e tal. No outro dia a gente passou o dia com ela, almoçamos, ela fez almoço e a gente veio e saiu de lá 6 horas da tarde. A gente viajou à noite. A gente saiu de lá umas 6 horas da tarde para poder chegar aqui no outro dia de manhã. Meu esposo tinha coisas para resolver do trabalho dele. A gente pegou e veio. Viemos, deixei minha mãe ótima, vim com o coração aliviado, né? Vim embora. Chegamos aqui, fiquei uma semana aqui. Aí quando eu descubro que a minha mãe tá passando mal, ela não quis me contar que ela estava sentindo mal. A vizinha, depois de uns 2, 3 dias que ela tava passando mal, me passou uma mensagem para mim falando que ela tava passando mal. Esse mesmo dia eu já coloquei minha sobrinha para ir dormir com ela. E ela não tava bem, não passou bem a noite. A minha sobrinha me falou no outro dia de manhã. Quando a minha sobrinha me falou, eu já providenciei, já fui atrás de alguém para levar ela para o hospital, para poder internar ela, porque ela não estava bem. E aí, por coincidência, o primo do meu esposo estava passando lá perto, ele já passou lá, pegou ela e minha sobrinha e levou para o hospital. Só que aí passou a parte da manhã todinha, foi na parte da tarde, foi descobrir que ela estava com uma infecção de urina muito grave. E aí tinha que internar, e internou. Aí eu pensei, uma infecção de urina, né? Tudo bem, né? Tudo bem, só uma infecção de urina. E às vezes vinha aquela coisa em mim, mas esperei, falei, vou esperar, né, ver o que vai dar, é só uma infecção de urina, né, eu tinha acabado de chegar, voltei para trás, logo em seguida, porque aí dormiu uma amiga minha com ela, primeiro passou o dia, a minha sobrinha. Quando foi à noite, eu pedi para uma amiga minha, que era amiga nossa, amiga da minha mãe também, dormiu com ela, só que essa amiga minha falou assim, sua mãe não tá bem, ela tá muito fraca, ela não consegue nem ficar sentada. Muito fraca mesmo. E aí eu falei, então eu vou. Deixa aqui, amanhecendo o dia aqui, eu vou arrumar minhas coisas aqui e já vou. Aliás, ela falou de manhã, né? Minha mãe não estava bem, então nessa mesma manhã eu já organizei as coisas que eu tinha que organizar, tive que deixar meus filhos sozinhos, né? Afinal de contas era tudo muito repentino. Meu esposo foi me levar, porque eu falei, eu não posso ir de ônibus também, porque se eu for de ônibus, corro o risco de pegar Covid e vai que eu chego lá contaminada e passo Covid para minha mãe, né? Então ele pegou o carro e foi me levar em Goiânia, e me levou. Chegamos lá por volta de 9 horas da noite, por aí, umas 9 horas da noite. Aí nisso, a minha tia tinha ido dormir com a minha mãe. Então, a troca de turno teria que ser às 7 da noite. Então, não tinha dado tempo de eu chegar a tempo para eu dormir com ela no hospital. Então, minha tia dormiu, no outro dia cedinho eu fui, que já era no sábado. Eu cheguei lá, fui, troquei com a minha tia, meu esposo entrou primeiro, porque ele queria ver ela e eles não queriam deixar, mas a enfermeira lá deu um jeitinho, deixou ele foi primeiro. E aí ele me deixou lá e eu fiquei com a minha mãe. E a minha mãe, de fato, não estava bem. Eu vou deixar alguns videozinhos para vocês aí, e um que ela tá muito linda, e eu quero guardar esse vídeo para sempre, quero deixar para vocês ver também aí no final. Então, aí ela não tava
Muito bem, eu cheguei, ela já ficou mais animadinha, né? Isso na parte da manhã, e passei a parte da manhã com ela. Ela estava com a infecção muito forte, já não estava conseguindo segurar o xixi. Então ela estava usando fralda. Eu troquei a fralda dela, minha tia não tinha trocado, eu troquei a fralda dela, né? Falei, mãe, a hora que a moça vier fazer a troca da roupa de cama, a gente vai tomar um banho, né? Eu vou dar um banho na senhora, a gente vai tomar banho. Ela falou, tá bom. Aí, só que a moça não tinha passado ainda. E foi passando a parte da manhã, o médico veio. E de vez em quando a minha sobrinha falou que quando ela dormiu com a minha mãe, ela estava variando. Às vezes ela dava uma variada, custava entender, tipo uma memória lenta. Assim, minha sobrinha pediu os documentos, eu falava, pede os documentos, pega os documentos dela, pega que ela tinha plano de saúde. Eu preciso dos documentos para poder deixar tudo pronto aí, que se precisar de levar ela correndo para o hospital, tem que estar com os documentos. E ela não conseguia falar para minha sobrinha dos documentos, de nada. Só que a minha sobrinha só foi me falar isso no outro dia de manhã. E então, aí eu peguei, o médico veio, falou que ela tinha dado uma infecção de urina, que o coração dela tinha dado uma falha, mas que eles fizeram o exame, que estava tudo bem, não era princípio de infarto nem nada, que ela estava bem. E eu pedi ele um exame de Alzheimer. Então, ele falou, tá bom, eu vou atrás para poder fazer o exame de Alzheimer. Eu até então não sabia muito o que tinha sido feito. Aí, isso na parte da manhã ainda. Aí ele foi, demorou muito tempo. Aí, eu com a minha mãe. Eu não ficava forçando muito para ela conversar, porque ela estava muito fraca e tal. Ela reclamou comigo que os lábios dela estavam muito ressecados, estava mesmo. Aí eu passei eu tinha levado esses negocinhos, tipo cacau, que eu sempre uso, passei na boca dela, porque realmente estava seca. Cobria ela, mas ela se descobria, estava com calor, não sei. E aí ele veio. Ele veio e falou pra mim, começou a falar umas coisas lá que eu não lembro, porque o choque foi muito grande. Então, ele falou pra mim que minha mãe estava com Covid. Quando ele falou a palavra Covid, eu não escutei mais nada. Só encostei na parede e fiquei olhando pra cara dele. Ele falava, eu não conseguia raciocinar, não conseguia acompanhar ele, não entendia nada. Covid, sua mãe tem que ir pra UTI. E eu ficava sem entender. Fiquei em estado de choque. Deixei ele pra lá, para eu recuperar a consciência. Porque eu não estava entendendo como que a minha mãe estava com Covid. Ninguém que teve contato com ela tinha Covid. Eu não entendia como, de onde saiu esse Covid. Porque agora tudo também é Covid, né? E aí, quando ele falou, eu peguei o telefone, liguei para uma amiga minha aqui. Inclusive ela é advogada. Falei, me ajuda, me socorre, eles estão querendo levar minha mãe para UTI, falando que minha mãe tá com Covid, e minha mãe não tá com Covid. Aí ela falou pra mim, sua mãe tá com Covid, porque essa infecção de urina forte é também um sintoma do Covid. E eu nem sabia disso. Ela falou, minha prima teve uma infecção muito forte. Quando você falou que a infecção da sua mãe estava muito forte, muito forte, eu imaginei que ela estava com Covid, mas eu não quis falar para você não fazer uma viagem muito ruim, porque eu sabia que você já estava viajando muito mal. Então, deixa eles levarem sua mãe, que ela vai ser melhor cuidada. E aí eu acalmei, parei por um minuto e fui conversar com o médico, porque ele falou sobre o pulmão dela, mas eu não tinha entendido, porque eu fiquei... Aí eu falei, doutor, quantos por cento do pulmão o senhor falou que a minha mãe está comprometida? Aí ele falou, 60%. E virou a tela do computador para mim e mostrou o resultado. Esse aqui é o resultado do exame dela, positivo para Covid, pulmão com 60% de comprometimento. Foi a única coisa que eu vi, foi aquele escrito na tela do computador. Não vi nenhum exame, nenhuma tomografia, que disse que foi feita uma tomografia nela e tal. Só vi aquela tela de computador. Então, diante do que a minha amiga tinha falado, eu permiti que eles levassem ela para a UTI, afinal de contas ela ia ser melhor tratada lá. E então ele falou, daqui a pouco ela vai descer para a UTI, vamos arrumar tudo. Falei, tudo bem. Fui pro quarto, falei para minha mãe que ela estava com Covid, ela ficou muito assustada. Eu
falei que ela estava com 60% do pulmão comprometido, mas que isso não significava nada, porque muita gente já teve 70, 80 e recuperava, que ela não precisava ficar desesperada. Dei comida na boca dela, porque chegou o almoço, tudo que ela comia, ela sentia um gosto azedo. Ela não estava sem paladar, como o pessoal fala no Covid, ela sentia tudo azedo. Já fazia uns 3 dias que ela estava sentindo o paladar, como se tivesse. Eu falei, mãe, que tipo de azedo? Ela falou, como se tivesse limão. Aí ela tentou umas colheradinhas, arroz integral, porque minha mãe também era diabética. Aí eu dei um pouquinho de comida para ela comer um pouco, mas sempre eu dando muita água para ela. E ela, por conta da infecção de urina, ela comeu um pouco, reclamando sempre do paladar azedo. Então ela conseguiu comer pouco, não conseguiu comer muito. E aí eu já liguei pro meu esposo veio também, que eu estava muito desesperada. A minha sobrinha também veio. E aí eu fiquei com ela até ela ir para a UTI. Eu deixei ela na porta da UTI, minha mãe conversando. Tava fraca, mas depois que eu cheguei ela tava até mais animadinha, sabe, mais fortinha. E conversei com ela, falei, mãe, não dá trabalho, viu? Fica firme, a senhora vai sair dessa logo só vai estar em casa. Conversei com ela, tal. E quando eu deixei ela na porta da UTI, veio de novo aquela revelação. Mas eu pensava, muitas vezes é para um testemunho, muitas vezes não é para a morte essa doença. Muitas vezes é para orar pela vida espiritual dela. Ela pode estar morrendo de outra maneira, pode estar morrendo espiritualmente. Tem várias formas de uma pessoa morrer. Então eu não focava nisso. Não focava. Aí ela foi para UTI. Aí eu fui para casa, né? Não tinha mais como ficar com ela. E quando foi no domingo, meu esposo veio embora. Meus filhos estavam sozinhos, ele tinha trabalho, ele tinha muita coisa para resolver. Ele veio embora. E aí na segunda-feira eu podia ter uma visita com ela. Eu podia ter visita com ela na segunda, quarta e sexta, na UTI. É UTI particular, né, do plano tal. Então eu podia visitar ela 3 vezes na semana, que isso era maravilhoso. Então, resumindo tudo, quando meu esposo foi embora, tal, fiquei com a minha sobrinha. Minha sobrinha ficou comigo na casa, fiquei na casa dela, tudo. E quando foi na segunda-feira, 4 horas da tarde, era o horário de visita. Eu cheguei para visitar ela. Não vou contar todos os detalhes aqui, porque foi muito horrível, então não quero ficar relembrando isso. Só vou falar o seguinte: o pessoal entrou, quando chegou minha vez não deixou eu entrar, me barraram, eu fiquei muito tempo esperando, não vou entrar em detalhes. Depois o médico veio falar comigo o seguinte: eu não cheguei nem a ver minha mãe, que a minha mãe estava com a saturação muito baixa da respiração e que eles tiveram que entubar ela. Então, assim, eu não sabia, foi um choque. E ele falou que ele ia deixar eu ver ela, mesmo ela estando entubada, porque eu acho que eles ficaram com medo de eu fazer um escândalo, eu chegar lá e pegar minha mãe entubada, porque eu deixei ela conversando, consciente, só com a máscara de respiratória, né? Não precisava ser entubada até no sábado que eu deixei ela. Quando eu cheguei na segunda, ela já tinha sido entubada na parte da manhã. Então acho que eles ficou com medo de fazer um escândalo lá, sei lá o que é que eles pensaram na cabeça deles, mas deixou todo mundo embora para depois vir me falar que tinha entubado minha mãe para deixar eu ir lá ver ela. Gente, quando eu cheguei lá foi uma cena horrível. Eu nunca na minha vida eu tinha entrado numa UTI e nunca mais eu quero entrar. Tinha vários idosos, né, de um lado do outro, não fica nada separando, ficam todos assim, do lado do outro. E pegar a minha mãe entubada foi desesperador, foi horrível. Ela estava toda furada nas coxas, de agulha grossa, no pescoço, algodão no ouvido, porque eles não achavam acesso nela, gente, ela estava muito machucada. E sim, já estava um pouco inchada, então foi horrível, horrível aquilo. Eu chorava muito naquela UTI. E vinha o enfermeiro falar comigo, vinha um médico. E foi muito horrível, horrível. Fui para casa, meu esposo ligou, eu não queria falar com ninguém, não queria atender telefone, não queria falar com ninguém, não queria falar com ninguém. E à noite eu fui falar com meu esposo.
E eu falei pra ele, comecei a chorar muito. Eu falei que minha mãe estava entubada. E nisso ele lembrou do meu sonho que eu tive. E ele ficou também já desesperado. Eu estava chorando muito. E então ele falou, eu vou voltar para ficar com você, calma, vai dar tudo certo, vou voltar. E aí ele ajeitou tudo aqui e não lembro, eu tô meio perdida ainda no tempo. E ele voltou, minha mãe estava entubada. E aí eu fui ver de novo ela na quarta-feira, né? Aí quando foi sexta-feira, a visita de sexta-feira foi suspendida. Nisso minha mãe já estava uns dois dias internada, né, antes de ir pra UTI. Foi suspendida porque tinha falecido uma pessoa lá, eu não sei se foi no próximo horário de visita, se aconteceu, suspenderam, eu não pude ver ela, só fui poder ver ela na segunda-feira de novo. Aí eu vi ela na segunda-feira, aí eu vi ela na quarta-feira. Na quarta-feira, eles deixaram eu ficar dentro da UTI quase 1h30, 1h25 eu fiquei com ela. E sempre eu conversando com ela. E cada dia ela estava mais inchada, gente. E quando eu conversava com ela, o monitor, ou a pressão dela subia, no último dia foi ritmia, o coração dela acelerou. Quando eu falava com ela e eu perguntava as pessoas, né, que trabalham lá, a enfermeira falou assim, que todos eles que são entubados, eles escutam sim, que perguntou o que eu era dela, eu falei que eu era filha. Aí ela falou para mim, principalmente filhos. Quando os filhos falam com eles, eles têm alguma reação. Então a minha mãe tinha, nas primeiras visitas ela subia a pressão. Aí eu falava, mãe, calma, eu tô aqui, tô na sua casa tá bem cuidada, suas plantas estão lindas, sua casa tá limpinha, eu não vou embora, pode ficar tranquila. E fulana te mandou um abraço, a igreja está orando por você, tem muitas pessoas torcendo pela sua vitória, muita gente te ama. E sempre eu conversando com ela. Nesse dia que eu fiquei 1h30, então eu conversei muito com ela. Eu pude conversar com ela e esse dia o coração dela acelerou. E eu falei, mãe, fica calma, tá, eu tô aqui. E conversando com ela e falei umas coisas para ela. Quando foi, isso na quarta-feira, quando foi na quinta-feira, eu tinha almoçado já, eles ligaram para ir pro hospital. Eu fui, já desesperada, né? Mas pensando que eles iam me dar o resultado, porque eles precisavam fazer uma tomografia para saber como estava o pulmão dela e falar se eles iam fazer hemodiálise nela. Então eu achava que eles iam me dar o resultado disso. Me chamaram para poder falar se ia começar a fazer a hemodiálise e qual o resultado do pulmão dela, se estava melhorando ou se não tinha melhorado. Fui, chegando lá também não quero entrar em mais detalhes, a minha mãe tinha falecido. E não teve velório, eu tive que ir para casa. Minha mãe faleceu 11h30 da manhã, eles foram me dar a notícia já quase 3 horas da tarde. Eu fiquei esperando lá muito tempo, cheguei lá, eles estavam almoçando numa boa, demoraram muito para me chamar para dar a notícia, foi uma coisa horrorosa. E aí eu recebi a notícia, fui para casa, fiquei lá até o meu esposo ir atrás dos papéis, porque tinha que ter o certidão de óbito para funerária, buscar, coisa e tal, aquele processo todo que vocês devem imaginar, eu não sei, eu nunca tinha passado por isso, fui a primeira pessoa da minha família de parte de mãe que faleceu, então não sabia nada disso. Então eu tive que ir lá. O enterro dela estava marcado para 6 horas, antes das 6. Quando cheguei lá no hospital, fiquei esperando a funerária chegar para eu fazer o reconhecimento do corpo. É uma coisa que eu não desejo para ninguém. Para ninguém. E hoje faz 26 dias que Deus recolheu a minha mãe. Eu estou melhorando a cada dia, eu sei que ela está num bom lugar, que ela está melhor do que a gente, que ela está nos braços do Pai, que a pessoa cristã também. Então, isso me conforta. E teve o enterro dela às 6 horas da tarde.
no mesmo dia. Não teve velório, não pôde ter velório, não teve nada. Então é isso. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte: tenha comunhão com Deus, tenha intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você não precisa de vir um vizinho, uma pessoa que você não conhece, ninguém fazer revelação para você. Ele mesmo faz. Ele mesmo te mostra. E apesar de ele ter feito a revelação, de eu sentir no meu coração, sabia que aquilo era uma revelação, a gente não quer aceitar. Quem quer aceitar que a sua mãe vai morrer? Ninguém quer aceitar. Então, busque intimidade com o Senhor, porque é muito importante. Espera aí, gente. Estou com o celular do meu filho aqui para falar uma passagem da Bíblia para vocês aqui, em João 14. Então, gente, como que você adquire intimidade com Deus? Orando. Faça orações, não Pai Nosso, essas coisas, não. Fale para Deus aquilo que você sente. Converse com Deus como se Ele fosse seu melhor amigo. Ele é seu melhor amigo, como se Ele estivesse sentado ao seu lado. É isso que eu faço. Eu me rasgo para Deus. Eu me rasgo para Jesus. Eu me jogo aos pés dEle e eu clamo e eu agradeço. E isso me traz intimidade com o Espírito Santo. Me traz intimidade com Jesus. E Ele ouve as minhas orações. Sempre. Não tenho o que reclamar. E Ele me deu a oportunidade de despedir da minha mãe, de ficar com ela bem. Quando ela ficou mal, Ele permitiu eu ficar com ela. E eu tive esse privilégio que muitas de vocês não tiveram, de poder visitar minha mãe na UTI. Muitos de vocês não puderam ter essa oportunidade. Eu sei que muita gente perdeu entes queridos aqui também. Não foi só eu, não sou a única. Infelizmente não vou ser a última. Gostaria que fosse, de verdade. Eu gostaria que mais ninguém perdesse ente querido para essa doença, que a gente não sabe de onde vem, como é que faz. E o que aconteceu com a minha mãe, que ela faleceu, ela sofreu um infarto. Não foi o Covid. Ela estava com a pressão controlada, com a diabetes controlada, tudo controlado, mas ela sofreu um infarto. A minha mãe já era infartada. Há muitos anos atrás ela tinha sofrido infarto. Ela tinha umas molinhas no coração dela, né? Quando eles colocam, fazem stents, não sei como é que fala direito. Então, o coração da minha mãe não aguentou. Ela não chegou nem a fazer hemodiálise, mas ela ia precisar. Então, foi um infarto. E Deus me alertou, Deus tentou me preparar com carinho. Deus mostrou para mim o carinho que Ele tem por mim. O amor, o quanto Ele me ama. O quanto Deus me ama, o quanto Jesus me ama. Eu senti isso, porque Ele me deu o privilégio de poder despedir da minha mãe, de saber que Ele ia recolher ela, e chegou certos momentos que eu tinha certeza que Ele ia levar ela. Eu comentei com uma tia minha, que ela é quase uma pastora no Japão, ela é missionária, e eu falei: tia, Deus vai recolher minha mãe. E ela começou a chorar, e ela falou: vai, filha, porque ela também acreditou em mim, porque ela é uma pessoa cristã também. E eu quis preparar ela, que era uma irmã muito chegada da minha mãe. Eu quis preparar ela, porque por mais que eu não quisesse aceitar, não tinha como, gente. Deus me mostrou, então eu falei: tia, fica preparada, porque eu acho que Deus vai recolher minha mãe. Eu acho, porque Deus me mostrou. Eu não sei se é agora, mas Deus me mostrou Ele recolhendo ela. Então, tenha intimidade com Deus. Não espere profecia da boca de ninguém, não, tá? Para sua vida. Tenha você mesma intimidade para Deus revelar a você. O que Ele quiser que você saiba, Ele vai te revelar. O que Ele não te revelar, porque não é necessário você saber, porque Ele não quer que você saiba. Então, tenha intimidade com Deus, porque o final dos tempos está aqui. Estamos no princípio do fim. Estamos no princípio do fim. Vou ler para vocês aqui uma passagem em João
João 14. João 14, 14 ao 17. Versículo 14, capítulo 14, versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Eu pedi para Jesus deixar a minha mãe saber que ela não estava sozinha quando ela faleceu, que eu estava lá, e Ele permitiu. Se me amardes, guardarei os meus, e se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A gente tem que guardar os mandamentos do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Então aqui no 17 ele fala, a saber, o Espírito da verdade, qual o mundo não pôde receber, porque não vê e nem conhece. Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Porque está em pecado, porque não tem intimidade com Ele, não tem intimidade com o Espírito Santo. O mundo não pode, mas você que está com Ele, que conhece e Ele habita em você, você pode. Você tem intimidade com Deus, Ele revela as coisas para você. E Ele não te abandona. Então, experiência própria. Tenha intimidade com Deus. Não espere por ninguém. Não peça para eu orar por você. Por que eu vou orar por você? Você não sabe orar, não? Tá na hora, gente. Isso aqui tá me irritando já. Deixa eu ver como é que desliga isso. Espera aí. Meu Deus do céu, não sei mexer no telefone do menino. Pera aí, gente, calma aí. Não peça para outras pessoas orarem por você. Ore você por você mesma, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua casa, pela sua mãe, por você, para você ter intimidade com Deus. Ore você mesma por você, pela sua família. Não peça para ninguém orar por você, adquira essa intimidade com Deus. É importante a gente ter intimidade com Deus. É importante você fugir do pecado, para Deus saber que você está tentando. Eu não sou perfeita, eu sou pecadora como você, comedora de arroz e feijão como você. Mas a diferença entre eu e você é que eu fujo do pecado. Por exemplo, eu estou num lugar, minhas amigas bebem, todo mundo bebendo. Minhas amigas bebem, umas afastadas da igreja, tal, bebe, faz as coisas. Se eu estou no meio, vai me dar vontade também, que eu já bebi no passado, eu vou ficar com vontade, mas qual a diferença? Eu falo não, obrigado, ficar no meu refrigerante, meu suco. Então a diferença é que eu fujo do pecado, e é isso que você precisa fazer. Você tem que lutar contra a vontade da sua carne. Você tem que lutar contra a vontade da carne para você receber o Espírito Santo. A partir do momento que você consegue dizer não, a sua carne não domina você. Sim, você domina a sua carne, você consegue ter o Espírito Santo habitando em você. Então, o que me conforta, a minha mãe está com Deus, a minha mãe está melhor do que eu, e eu coloquei para ficar mais fácil para mim, sofrer menos, que ela está na casa dela. Com isso eu vou ganhando tempo. Porque vai ser muito difícil para mim, quando eu voltar em Goiânia, eu não poder ir para a casa da minha mãe mais. Muito difícil, mas tenha intimidade com Deus. Busque intimidade com Jesus, porque através de Jesus você chegará ao Pai. Então, tenha intimidade. Tenha o privilégio de poder ser avisada. Não sei se para você isso é bom, isso é ruim. Para mim foi bom, porque a partir da primeira revelação que eu tive, eu já senti que era de Deus aquilo. E eu já comecei a me preparar lá no fundo. Por mais que eu não aceitasse, eu pensava, tá chegando a hora. Deus pode recolher minha mãe a qualquer hora. E eu comecei a orar por ela, comecei a buscar mais de Deus, a me aproximar mais de Deus, e eu fui privilegiada.
Dificuldades vêm, tempestades vêm, mas elas também passam, né? Nada dura para sempre. Nenhum sofrimento é eterno. Então, gente, eu queria voltar aos meus vídeos aos poucos, mas o primeiro vídeo eu queria que fosse esse, para alertar vocês, dar meu testemunho para vocês e para vocês ficarem mais próximos de Deus. E para quem pergunta se eu sou filha única, eu sou filha única de pai e mãe, mas eu tenho uma irmã de parte de mãe, que ela mora no Japão já há muitos anos. Ela é mais velha do que eu, 9 anos. Ela não veio e assim, ela não se dava muito bem com a minha mãe como eu, né? Elas tinham as diferenças, mas a minha mãe queria muito que ela viesse morar com ela, tal, no Japão, mas não deu certo. E vida que segue, né, gente? Esse pingentinho aqui eu tô usando em homenagem à minha mãe. Quando eu comprei esse pingente, comprei esse, um maiorzinho da Raquel, lá no Instagram. E eu comprei esse pra minha mãe também. Esse é com a letra C e esse daqui com a letra M, que é Maria, da minha mãe. Não tem ninguém na família que comece o nome com a letra M, senão eu teria dado pra pessoa também. Ficar de recordação, dividir as coisas dela, que era outra coisa que eu ia falar pra vocês, não se apegue a nada de coisas materiais. A gente veio nu e vai nu. Então não se apegue a nada, porque quando a gente morre, tudo isso aqui não significa nada, vai ficar para trás, vai dar as suas coisas, vai ter que vender, vai distribuir. Então não se apegue a coisas materiais, isso aqui não é nada. O importante é aqui dentro, é você e Deus. Isso que é importante. Porque aqui nós estamos só de passagem, mas lá a gente vai ter a vida eterna. Na glória do Senhor Jesus. E vamos estar melhor lá do que estamos aqui, com certeza. Então, meu querido, minha querida, busque intimidade com Deus. Tá doendo em mim ter perdido a minha mãe? Nossa, como tá doendo em mim. Deus sabe o quanto tá doendo em mim. Tanto é que Ele me alertou, porque Ele sabia que eu ia sofrer demais. Mas o que me conforta é que ela está com Deus e Ele me deu a oportunidade de me despedir da minha mãe, porque eu moro em uma cidade, um estado, e ela mora em outro. Eu estou no Tocantins e ela está em Goiânia. Então, gente, dói. Não vou falar pra vocês, gente. Vocês imaginam que é perder uma mãe, principalmente aquela que foi sua mãe e seu pai. Mas a gente precisa ficar forte por eles, porque também eles não iam gostar de saber que a gente está aqui sofrendo, né? Vida que segue, ela sempre falava pra mim que o dia que ela morresse, ela não queria que eu ficasse chorando, nem eu nem minha irmã ficasse chorando por causa dela, que a gente tocasse a nossa vida, e que se tivesse uma festa, não era pra gente deixar de ir porque estava de luto, porque ela tinha falecido, não. Era pra ir, e não era pra ficar chorando. Então, que seja feita a vontade da minha mãe, e ela faleceu sabendo que eu estava ali do lado dela. Isso pra mim me basta. Jesus me basta. E um forte abraço para você e para sua família. Dobre seu joelho, busque intimidade com Deus, porque afinal, Jesus te ama. Fica com Deus. Ô Mauro, amigo! O chão vai tremer, a vida vai continuar, pode continuar.